Bom dia, povo santo, bom dia, bom dia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Espero que todos estejam bem, com a gloriosa presença de nosso Deus. Espero que você seja abençoado mais um dia com nossa devocional do dia e que Deus nos abençoe nesse dia tão especial. Como vocês podem ver, eu ainda estou fazendo as devocionais na cozinha ainda, tá? Porque essa semana toda a gente falando sobre estar perto, né? Sobre o relacionamento um com o outro, sobre que cozinha, mesa é altar, né? Quarto também é altar, onde a família se reúne na cozinha para almoçar, para todo mundo jantar, para fazer uma merenda. Quarto é onde o casal está perto, vivendo um relacionamento mais íntimo. E a gente ainda estamos aqui na cozinha ainda. E eu creio que é para a glória do nosso Deus. Se você está aprendendo algo com isso, deixe mensagem, me chame no privado, ou glorifique a Deus até mesmo, né? Glorifique a Deus em todas as coisas, principalmente. Ok, meus amados? Hoje é um dia especial, que hoje nós temos Dia das Crianças, né? Dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E nós louvamos a Deus pela vida dos nossos filhos, né? Pelas nossas crianças. Tem gente que já tem filhos grandes, outros têm filhos ainda pequenos. Eu tenho um que tem 9 anos, o Azaf. Tem minha sobrinha que está hoje comigo também, Noemi, que tem 5 anos, né? E para a glória de Deus. Mas hoje eu quero falar um pouco com vocês dentro do Salmo 127. A edificação em Deus é o tema da nossa mensagem hoje. Salmo 127, versículo 1. A edificação em Deus. Só podemos edificar algo, só podemos ser edificados se nós estivermos no Senhor. E é essa mensagem que eu quero deixar nessa manhã, os amados ouvintes. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, se inscreveu no canal, que tem deixado seu like, tem acionado o sininho. Não entendo nada de internet, meus irmãos, então se eu fizer alguma coisa ou falar alguma coisa que é fora dos padrão, não me leve a mal, é que eu não entendo nada de internet, não sei nada, só sei gravar aqui assim, ó. E aí eu mando pro YouTube e uma outra pessoa que tem que botar a capa para mim, botar o prelúdio, porque eu também não sei, mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai me dar sabedoria para eu aprender. Meu intuito não é se amostrar, meu intuito não é ganhar dinheiro. Se vier, vai ser muito, como vai ser bem-vindo, vocês nem sabem, vai ser muito bem-vindo, né? Porque vivemos momentos de crise, não eu só, todos nós estamos vivendo um momento de crise, um momento onde nós devemos muito, onde se não tiver cartão de crédito a gente não consegue fazer mais nada com o salário que a gente recebe, mas meu intuito não é ganhar dinheiro, como eu estou dizendo, se vier vai ser bem-vindo, mas não é esse o intuito. Meu intuito aqui é compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, a palavra rica e genuína e a verdade da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina e como o Senhor quer que a gente seja. Esse é o meu intuito, como o Senhor quer que a gente fale, como o Senhor quer que a gente pense, porque nós somos alcançados por Jesus Cristo e fazemos culto ao Senhor, mas o nosso culto é racional, é um culto com raciocínio, nós sabemos o que estamos fazendo, não estamos fazendo coisas assim como se a gente estivesse desesperado ou como se a gente não soubesse, não, nós sabemos o que estamos fazendo, o Senhor nos deu essa sabedoria, esse entendimento, né? Para saber o que nós estamos fazendo. Então esse é o meu intuito, que você divulgue, se inscreva no canal, divulgue para que outras pessoas conheçam
essa devocional. Com certeza, com o tempo passando, eu vou melhorar na minha dicção, eu vou melhorar no meu português, eu vou melhorar em muita coisa, com certeza, que eu não sou perfeita. Eu também sou uma pessoa que erro muito, preciso muito do auxílio de Deus, preciso muito do auxílio do Espírito Santo, do conhecimento do Espírito Santo, para que eu continue caminhando em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos que têm se inscrito, que têm deixado o seu like. Muito obrigado, meu povo. Eu só tenho que louvar a Deus pela vida de vocês. Que vocês, nesse dia de hoje, aproveitem os filhos de vocês, que vocês digam para ele que vocês amam os seus filhos, que vocês brinquem com os seus filhos, dê a devida atenção para eles, porque os filhos são a herança do Senhor, a palavra nos fala. Mas nessa manhã tão especial, o Salmo 127 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A palavra do Senhor nos chama atenção nessa manhã para a gente viver na segurança de Deus. A nossa segurança tem que estar no Senhor. A minha segurança tem que estar no Senhor. Não é nos momentos, não é no que aparentemente está mostrando ser. Não. A minha segurança está no Deus invisível. Como é possível isso? Eu estar segura em alguém que eu não vejo? É uma coisa meio complicada, meu povo, mas é muito boa e é certo. Ainda que seja invisível, ainda que eu não veja, a minha segurança tem que estar nesse Senhor. A gente vai ver esses salmos aqui de Salomão. Salomão acaba de construir o templo qual o seu pai queria construir Davi, mas o Senhor olha para Davi, Davi junta muito dinheiro, compra coisas finíssimas, e o Senhor olha para Davi e fala: Davi, não é você quem vai construir o templo. O anseio de Davi era construir o templo para colocar a presença de Deus, a arca da aliança. Mas o Senhor vai olhar para Davi e vai dizer assim: não é você quem vai construir o templo, Davi. Quem vai construir o templo é o seu filho. Então Salomão cresce, Davi morre, Salomão sucede Davi sendo rei. Então Salomão começa a construir o templo. Foi de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira? Não. A gente olha todo o contexto da história e a gente vê Salomão escolhendo o melhor para o templo do Senhor, para colocar a presença do Senhor, que naquele tempo era a arca da aliança, a presença do Senhor. Simbolizava a presença do Senhor, a arca da aliança. Ali a gente via a vara que floresceu dentro da arca, a gente via as tábuas da lei, o maná que o Senhor sustentou o povo no deserto, dentro da arca da aliança. Ali a gente via a presença de Deus, sentia a presença de Deus naquela época. Hoje não, hoje é como se eu fosse a arca e a presença de Deus agora mora em mim. Você agora é o templo a qual o Senhor mora, o Senhor reside. É você agora, sou eu. Agora não tem mais arca. O próprio Jeremias vai nos dizer isso, que acabou, o tempo da arca acabou, nunca mais se ouviu falar na arca da aliança. Então agora a presença de Deus, quem carrega sou eu, é você. E olha a responsabilidade que eu e você temos de carregar uma presença que nós não somos merecedores, que nós somos totalmente pecadores. Mas nós carregamos algo que é santo dentro da gente. Paulo vai nos dizer que nós somos vasos de barro, carregando um precioso tesouro, que é a presença de Deus. Isso é tesouro, a presença de Deus é tesouro em nós. E qual é o valor que nós temos dado para esse tesouro que é a presença de Deus? Então, o Salomão, ele vai construir o templo.
E depois que ele acaba a construção, ele faz esses salmos aqui falando: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. O que Salomão está nos chamando a atenção nessa manhã gloriosa de hoje? Que todo o trabalho de Salomão e dos homens que trabalharam no templo, na construção do templo, seria em vão se o Senhor não estivesse presente. O edificador do templo, o mestre de obra foi Salomão, mas a edificação veio do Senhor no templo. Sobre os homens que trabalharam, sobre a vida de Salomão, tanto é que Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra, depois de Jesus, é claro. Salomão foi o homem mais sábio, então tudo que Salomão construiu, todo o templo, foi com a sabedoria de Deus. Tudo foi do bom e do melhor para o templo, para a presença de Deus entrar naquele lugar e estar naquele lugar. Era a Arca da Aliança, gente. A presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E ele quis fazer o melhor, dar o melhor para que a presença de Deus fosse estabelecida naquele lugar, no templo. Então, o Salomão está dizendo, se o Senhor não edificar este templo, se o Senhor não tiver com a gente nessa construção, se o Senhor não tiver com a gente em toda essa trajetória, inútil é tudo que a gente faz nesse templo. Inútil é todas as coisas. Salomão vai dizer bem assim: a edificação, meus irmãos, ela vem do Senhor. A edificação em todas as coisas, tirando como princípio para as nossas vidas como família. Se o Senhor não for a base de todas as coisas na sua vida, de nada adianta. Se o Senhor não for a base do seu trabalho, se o Senhor não for a base na faculdade que você frequenta, se o Senhor não for a base nos vizinhos, na vizinhança que você mora, se o Senhor não for a base na igreja a qual você congrega, se o Senhor não for a base no meio do seu casamento, no meio da sua família, tudo é inútil. A palavra do Senhor nos chama a atenção como princípio nessa manhã. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não tiver na edificação dos seus projetos, dos seus planos, todo o seu trabalho vai ser em vão. Se você não está pretendendo casar e ter o Senhor como base no seu casamento, eu estou falando para aqueles agora que estão planejando, já são noivos e estão planejando casar. Se você não tiver como base o Senhor no projeto do seu casamento, vai ser em vão o seu trabalho. Se você está criando os seus filhos e não ter o Senhor como base, é inútil, é em vão o seu trabalho em educar os seus filhos. É como eu tenho falado, o princípio de todas as coisas é Deus, é o Senhor. Então, se o Senhor não tiver na edificação daquilo que você está planejando, arquitetando, pode parar agora. Para agora e começa a sua edificação com a presença do Senhor, com o Senhor como base de todas as coisas. E vai continuar o versículo falando: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O sentinela, todo mundo sabe que é aquele guardinha que fica na entrada da cidade, dentro de uma casinha assim muito pequena, parece que muitas das vezes só dá ele mesmo dentro da casinha. Mas é como se ele ali tivesse noção de quem entra naquela cidade e de quem sai daquela cidade. De quem entra e de quem sai. Aqui Salomão está dizendo que o Senhor, mesmo tendo guarda, Salomão não está dizendo que não precisa ter guarda nessa cidade, não precisa ter o sentinela. Ele está dizendo que mesmo tendo sentinela nessa cidade, se o Senhor não guardar essa cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão o sentinela está ali na porta.
Porque se o Senhor não guardar, eu estou falando, é de militarismo. Se o Senhor está ali, ó, como um guarda mesmo, guardando, e ninguém precisa temer, porque Deus é o guarda que está guardando de verdade aquela cidade, e nada vai acontecer com a cidade, porque o Senhor, ele está ali, militarismo, aquele que realmente toma posição de um guarda e fica ali guardando a cidade para que nada de mal venha sobre a cidade. O Senhor, ele tem esse papel na cidade, é isso que Salomão está dizendo aqui. A cidade de Jerusalém, ela precisava ser guardada por Deus. Ela era guardada por Deus, porque tanta coisa maravilhosa e linda que aquele palácio, tanto da casa de Salomão como do templo foi feito, coisas valorosas, riquíssima, gloriosa, porque glamourosa, porque era rico, era tudo muito rico, era tudo muito bonito, era tudo com muito valor. Então Salomão chama a atenção dos ouvintes nessa manhã, dizendo que se o Senhor não edificar aquela casa, quem está trabalhando vai ser em vão, até mesmo Salomão com toda a sabedoria dele. E aí ele sai da casa e agora ele vai para a cidade de Jerusalém, se o Senhor não guardar essa cidade de Jerusalém. Por quê? Parece que Salomão sabia o que ia acontecer, porque logo a gente vê a cidade destruída de Jerusalém, os muros fendidos, as portas do templo queimadas, que a gente vai ver isso em Neemias. Então, se o Senhor não tiver no plano, no propósito de todas as coisas, daquilo que está sendo construído, está sendo edificado e está sendo guardado, se o Senhor não for guarda, tudo é em vão. Tudo é em vão. E o que é que nós tiramos de princípio nesse dia tão especial para nossas vidas? O que nós tiramos de princípio? Se o Senhor não estiver no controle da sua vida, todos os projetos que você já fez até hoje é em vão. Pode até acontecer o seu projeto. Ele vai até acontecer. O grande problema é que não vai chegar num certo ponto que ele não vai continuar caminhando. Por quê? Porque você não convidou o Senhor para o seu projeto. Você não convidou o Senhor como guarda para guardar aquilo que você mais quer, mais busca. Se você não tiver o Senhor como base, se você não tiver o Senhor como prioridade, é em vão todos os seus e os meus projetos. O meu casamento é em vão se não tiver o Senhor como base. O seu casamento é em vão se não tiver o Senhor como base. Eu tenho certeza que quem me escuta nesse momento já fez tantos planos e nenhum dos planos, muitas das vezes, não deu certo. E você então abriu os seus olhos e entendeu: eu não coloquei o Senhor nesse plano. Muitos de vocês já abriram um negócio e não convidou o Senhor para a edificação desse negócio e o negócio acabou. Muitos não convidou o Senhor o princípio do namoro, do noivado e do casamento, e o casamento está sobre ruína hoje. Muitos não convidaram o Senhor para um relacionamento profundo. E hoje você se encontra totalmente desesperado, precisando desse Deus, porque Deus é a base de todas as coisas. É através dele que vivemos. É através do Senhor que nós somos o que somos e existimos por causa dele. E muita gente não tem visto isso, não tem colocado a mente no lugar e entendido que só existimos porque o autor das nossas vidas é o Senhor Jesus. Muita gente não entendeu que a salvação vem por Jesus Cristo. Talvez você pense que você seja salvo por si só, ou porque você simplesmente decidiu servir a Deus. Você não decidiu servir a Deus. Algum momento da sua vida o Senhor marcou um encontro contigo e Ele te convidou a servir a Ele. E quer que eu seja bem sincera com você? É a melhor coisa que pode acontecer.
na minha e na sua vida, é ser convidada por esse Deus para servir a Ele, para adorar a Ele. É a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas. Não tem algo melhor, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus, do que servir a esse Deus. De qualquer jeito, não. Como foi dito na nossa devocional anterior, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. É desse jeito que devemos servir ao Senhor. Meus irmãos, eu deixo nessa manhã essa mensagem para você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão, tudo em vão. Edificar a casa, uma casa, casas ou domicílios construídos sem a benção, é um fundamento sem estrutura. Agora, se o Senhor Deus está nesse negócio, está nessa construção, está nos seus projetos, é um fundamento edificado em Deus, construído em Deus e abençoado por Deus. O Senhor é o único vigia que está sempre alerta em seu edifício e que é capaz de subjugar todos os inimigos. Ele nunca é surpreendido, nem pode deixar de socorrer a cidade. O Senhor nunca é surpreendido na cidade a qual Ele guarda, porque o Senhor Ele está atento a todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Amada igreja, meus amados irmãos, eu convido você nessa manhã a abrir o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor, entregar os seus planos ao Senhor, os seus projetos ao Senhor, para que o Senhor possa abençoar a sua vida, edificar a sua vida. O construtor da sua vida tem que ser o Senhor. O construtor dos seus projetos tem que ser o Senhor. E eu te convido nesta manhã. Eu quero orar com você. Quero orar por você. Em nome de Jesus. Deus querido e amado, mais um dia nós estamos aqui diante da Tua presença. Entendendo que o Senhor é um Deus grandioso sobre todas as coisas. E que nada, Pai, nós podemos fazer se o Senhor não tiver, ó Pai, na edificação de todas as coisas, de todos os nossos projetos, Pai, de tudo aquilo, ó Pai, que a gente tem projetado. Pai, a Tua palavra nos fala que o homem pode até fazer planos, mas a resposta final sai dos lábios do Senhor. Em tudo que a gente fizer plano, Senhor, no final a resposta vai sair dos Teus lábios. Porque vai acontecer do jeito que o Senhor quer, não é do jeito que nós queremos. Então, Pai, nós clamamos esse discernimento para a gente entender qual é a vontade do Senhor, quais os planos do Senhor, qual o querer do Senhor. Nos ensina, Pai, a edificar, ó Pai, as nossas vidas com o Senhor, ó Pai, sendo o construtor de todas as coisas. Nos ensina, Pai, a envolver o Senhor nos nossos projetos. Nos ensina, Pai, a envolver o Senhor no meio da família, no casamento, no relacionamento. Nos ensina a cuidar dos nossos filhos, que são herança do Senhor. Nessa mesma passagem vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Nos ensina, Pai, a entender que a nossa vida só é guardada se o Senhor guardar nossas vidas. Nós não estamos guardados em nada, em ninguém. É no Senhor que nós devemos estar guardados. Salomão entendeu depois que acabou todo o projeto, ó Pai, da construção do templo, que se o Senhor não tivesse nesse projeto,
tudo seria em vão. Todo o trabalho daqueles homens, predeiro, carpinteiro, todo o trabalho de encanador, tudo seria em vão, Pai querido. Tudo seria em vão. E se o Senhor depois não tomar conta da cidade de Jerusalém, não ser o guarda, Senhor, que está ali vigilante em todo o tempo, e que só o Senhor pode socorrer essa cidade, que inútil é o vigia na entrada do portão. Inútil. O sentinela na entrada do portão, porque pode até estar lá, mas não guarda como o Senhor guarda. É isso que nós precisamos para nossas vidas, Senhor. Ser guardado pelo Senhor, porque o Senhor não foge da peleja. O Senhor não larga a batalha. É o Senhor quem tem guardado as nossas vidas todos os dias. O Senhor quem tem edificado a nossa vida, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por ter essa compreensão da Tua palavra. Muito obrigado por entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Louva a Deus por cada pessoa inscrita nesse canal, por cada pessoa que tem mandado mensagem, por cada pessoa que o Senhor tem abençoado. Eu louvo ao Senhor, Pai querido, porque não a nós, mas ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Nós, só Pai, nesse momento adoramos ao Senhor, agradecido por todas as coisas. E é no nome santo de Jesus que nós fazemos isso. Amém. Meus irmãos, mais um dia, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho e que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo para todas as crianças. Que Deus abençoe, porque as crianças são herança do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe.